Author and historian Wallace Stegner O escritor e historiador Wallace Stegner escreveu sobre a migração e a coligação mórmon no Vale do Lago Salgado. Ele não aceitava nossa religião e em muitos aspectos fez críticas. No entanto, ficou impressionado com a dedicação e o heroísmo dos primeiros membros da igreja, especialmente com referência às mulheres. Ele declarou: suas mulheres eram incríveis. Faço eco a esse sentimento hoje. Nossas mulheres da igreja são incríveis. Deus colocou nas mulheres qualidades divinas de força, virtude, amor e disposição de sacrifício para criar as futuras gerações de seus filhos espirituais. Um recente estudo americano afirma que as mulheres de todas as religiões acreditam mais fervorosamente em Deus e participam de mais serviços religiosos. Em praticamente todas as formas de avaliação, elas são mais religiosas. Não fiquei surpreso com esse resultado, particularmente ao refletir sobre o papel preeminente da família e das mulheres em nossa religião. Nossa doutrina é clara: as mulheres são filhas de nosso Pai Celestial que as ama. A esposa está à altura de seu marido. O casamento exige uma plena parceria em que a mulher e o marido trabalhem lado a lado para atender às necessidades da família. Sabemos que existem muitos desafios para as mulheres, inclusive para aquelas que se empenham em viver o Evangelho. Um atributo predominante na vida de nossos antepassados pioneiros foi a fé das irmãs. As mulheres, por natureza divina, têm maior dom e responsabilidade pelo lar e pelos filhos, nutrindo-os naquela circunstância e em outras. Em vista disso, a fé expressa pelas irmãs ao se disporem a abandonar suas casas para atravessar as planícies rumo ao desconhecido é inspiradora. Se alguém tivesse de caracterizar seu atributo mais importante, seria a sua inabalável fé no Evangelho restaurado de Jesus Cristo. O relato heróico do que aquelas mulheres pioneiras sacrificaram e realizaram enquanto atravessavam as planícies é um legado inestimável para a igreja. Senti-me tocado com as palavras de Elizabeth Jackson, cujo marido Aaron morreu após a última travessia do Rio Plate com a companhia Martin de carrinhos de mão. Ela escreveu: não tentarei descrever meus sentimentos ao encontrar-me assim, viúva e com 3 filhos em tais circunstâncias. Eu acredito que meus sofrimentos por causa do Evangelho serão santificados para o meu bem. Recorri ao Senhor, Ele que prometera ser um marido para a viúva e um pai para os órfãos. Recorri a Ele e Ele veio em meu auxílio. Elizabeth disse que estava escrevendo aquela história em nome daqueles que passaram por situações semelhantes, com a esperança de que a posteridade estivesse disposta a sofrer e a sacrificar todas as coisas pelo reino de Deus. Creio que as mulheres da igreja hoje enfrentam esse desafio e são igualmente fortes e fiéis. A liderança do sacerdócio da igreja em todos os níveis reconhece com gratidão o serviço, o sacrifício, o empenho e a contribuição das irmãs. Muito do que realizamos na igreja deve-se ao serviço abnegado das mulheres, seja na igreja ou em casa. É uma coisa bonita de se ver o sacerdócio e a sociedade de socorro trabalhando em perfeita harmonia. Esse relacionamento é como uma orquestra bem afinada, e a sinfonia que resulta disso inspira-nos a todos. Quando fui recentemente designado a participar de uma conferência na missão Mission Viejo, Califórnia, senti-me tocado pelo relato do que aconteceu no baile da juventude de 4 estacas no Ano Novo. Após o baile, foi encontrada uma bolsa sem identificação externa. Quero compartilhar com vocês parte do que a irmã Mônica Sedgwick, presidente das moças da estaca Laguna Niguel, relatou. Não queríamos bisbilhotar, era um objeto pessoal de alguém. Por isso, nós a abrimos com cuidado e pegamos a primeira coisa que estava em cima, esperando que isso identificasse a dona. E identificou, mas de outra forma. Era um folheto para o vigor da juventude. Uau! Isso nos dizia muito sobre a moça. Então pegamos o que havia em seguida, um caderninho, que certamente nos daria a resposta, mas não do tipo que esperávamos. Na primeira página, havia uma lista de escrituras favoritas e havia 5 mais páginas com outras escrituras e anotações pessoais.
As irmãs quiseram imediatamente conhecer aquela valorosa jovem. Voltaram a procurar na bolsa algo que a identificasse. Tiraram dali algumas pastilhas de hortelã, sabonete, loção e uma escova. Adorei seus comentários. Oh, coisas boas provêm de sua boca. Ela tem as mãos limpas e macias e cuida bem de si mesma. Ansiaram por ver o tesouro seguinte. Encontraram uma esmerada bolsinha de moedas feita com papelão da caixa de suco e um pouco de dinheiro num bolso com zíper. Exclamaram: "Ah, ela é criativa e bem preparada." Sentiram-se como crianças na manhã de Natal. O que tiraram em seguida surpreendeu-os ainda mais. Uma receita de bolo de chocolate Floresta Negra e um bilhete lembrando de fazer um bolo de aniversário para uma amiga. Elas quase gritaram: "Ela sabe cozinhar, é prestativa e gosta de servir." Então, finalmente, surgiu uma identificação. As líderes das jovens sentiram-se muito abençoadas ao verem o sereno exemplo de uma moça que vivia o Evangelho. Esse relato ilustra a dedicação de nossas moças aos padrões da igreja. Também é um exemplo de quão carinhosas, interessadas e dedicadas são as líderes das moças do mundo inteiro. Elas são incríveis. As irmãs têm papéis vitais na igreja, na vida familiar e individualmente, os quais são essenciais ao plano do Pai Celestial. Muitas dessas responsabilidades não têm remuneração financeira, mas, sem dúvida, proporcionam satisfação e têm importância eterna. Recentemente, uma mulher notável e muito capaz da junta editorial de um jornal solicitou uma descrição do papel das mulheres da igreja. Foi-lhe explicado que todas as líderes de nossas congregações não eram remuneradas. Ela interrompeu para dizer que seu interesse havia diminuído significativamente. Ela disse: "Não acredito que as mulheres precisem de mais empregos não remunerados. Destacamos que a organização mais importante da Terra é a família, na qual pais e mães são parceiros iguais. Nenhum nem outro recebe remuneração financeira, mas as bênçãos são indescritíveis." Evidentemente, falamos para ela da Sociedade de Socorro, da Organização das Moças e da Primária, que são lideradas por presidentes que são mulheres. Salientamos que desde o princípio de nossa história, tanto homens quanto mulheres oram, executam a música, fazem discursos e cantam no coro, até na reunião sacramental, nossa reunião mais sagrada. Um livro muito aclamado recentemente, American Grace, relata a situação das mulheres em muitas religiões. Foi observado que as mulheres Sudi são diferentes das demais por estarem majoritariamente satisfeitas com seu papel na liderança da igreja. Além disso, os santos dos últimos dias como um todo, homens e mulheres, têm o maior apego à sua fé dentre todas as religiões incluídas no estudo. Nossas mulheres não são incríveis por terem conseguido evitar as dificuldades da vida, muito pelo contrário. Elas são incríveis por causa do modo como enfrentam as provações da vida. Apesar dos desafios e testes que a vida oferece com o casamento ou a falta dele, as escolhas dos filhos, problemas de saúde, falta de oportunidades e muitos outros problemas, elas continuam extraordinariamente fortes, inamovíveis e leais à fé. Nossas irmãs de toda a igreja constantemente socorrem os fracos, erguem as mãos que pendem e fortalecem os joelhos enfraquecidos. Uma presidente de Sociedade de Socorro que reconheceu esse extraordinário serviço disse: "Até quando as irmãs servem, elas ficam pensando, eu bem que poderia ter feito mais." Embora não sejam perfeitas e todas enfrentem problemas pessoais, sua fé em um Pai Celestial amoroso e a certeza do sacrifício expiatório do Salvador permeiam-lhes a vida. Nos últimos 3 anos, a primeira presidência e o Quórum dos 12 buscaram orientação, inspiração e revelação ao reunirem-se em conselho com líderes do sacerdócio e das auxiliares para elaborar novos manuais da igreja. Nesse processo, sentiam imensa gratidão pelo papel essencial que as irmãs, tanto casadas quanto solteiras, desempenharam historicamente e nos dias de hoje, tanto na família quanto na igreja. Todos os membros da Igreja de Jesus Cristo devem trabalhar em sua vinha para a salvação das almas dos homens. Esse trabalho de salvação inclui o trabalho missionário dos membros, a retenção de conversos, a ativação de membros menos ativos, o trabalho do Templo de História da Família, o ensino do Evangelho e o cuidado dos pobres e necessitados. Isso é administrado primordialmente por meio do Conselho da ALA.
Especificamente, pretende-se dos novos manuais que os bispos sensíveis às demandas existentes deleguem mais responsabilidades. Os membros precisam saber que o bispo foi instruído a delegar. Os membros precisam apoiá-lo quando ele seguir esse conselho. Isso permitirá que o bispo passe mais tempo com os jovens, os adultos solteiros e com sua própria família. Ele vai delegar outras responsabilidades importantes para os líderes do sacerdócio, para os presidentes das auxiliares e individualmente para homens e mulheres. Na igreja, o papel da mulher no lar é altamente respeitado. Quando a mãe recebe um chamado na igreja que lhe demande um tempo significativo, o pai geralmente deve receber um chamado menos exigente a fim de manter o equilíbrio na vida familiar. Há vários anos assisti a uma conferência na estaca em Tonga. No domingo pela manhã, as 3 fileiras da frente da capela estavam repletas de homens entre 26 e 35 anos de idade. Presumi que fizessem parte de um coro de homens, mas quando foram tratados os assuntos da conferência, todos aqueles homens, 63 no total, levantaram-se quando seus nomes foram lidos e foram apoiados para serem ordenados ao sacerdócio de Melquisedeque. Fiquei feliz e surpreso. Após a sessão, perguntei ao presidente Mateaki, o presidente da estaca, como aquele milagre tinha sido realizado. Ele me disse que em uma reunião do conselho da estaca foi abordada a reativação. A presidente da Sociedade de Socorro da estaca, a irmã Leinata Vaeneco, perguntou se seria adequado ela dizer alguma coisa. Enquanto ela falava, o espírito confirmou ao presidente que o que ela estava sugerindo era verdade. Ela explicou que havia na estaca um grande número de maravilhosos jovens na faixa de 20 a 30 anos de idade que não tinham servido missão. Ela disse que muitos deles sabiam ter decepcionado seus bispos e líderes do sacerdócio que fortemente os incentivaram a servir missão e agora se sentiam como membros de segunda classe na igreja. Ela salientou que aqueles jovens tinham passado da idade de ser missionários. Expressou seu amor e preocupação por eles. Explicou que todas as ordenanças de salvação ainda estavam disponíveis para eles e que o enfoque deveria ser a ordenação ao sacerdócio e as ordenanças do templo. Ela observou que, embora alguns daqueles jovens ainda fossem solteiros, a maioria deles havia se casado com mulheres maravilhosas, algumas ativas, outras inativas e algumas não membros. Após trocarem ideias no conselho da estaca, foi decidido que os homens do sacerdócio e as mulheres da Sociedade de Socorro procurariam resgatar aqueles homens e suas esposas, enquanto os bispos passariam mais tempo com os rapazes e moças da ala. Os envolvidos no resgate enfocaram principalmente a preparação para o sacerdócio, o casamento eterno e as ordenanças de salvação do templo. Nos 2 anos subsequentes, quase todos os 63 homens que haviam sido apoiados para receber o sacerdócio de Melquisedeque na conferência da qual participei, receberam a investidura no templo e foram selados ao cônjuge. Esse relato é apenas um exemplo de como nossas irmãs são essenciais para o trabalho de salvação em nossas alas e estacas e como elas facilitam a revelação, especialmente nos conselhos da igreja. Reconhecemos que existem forças imensas mobilizadas contra as mulheres e as famílias. Estudos recentes mostram um declínio na devoção ao casamento, com uma diminuição no número de adultos que se casam. Para alguns, o casamento e a família estão se tornando uma opção de menu em vez do princípio organizador central de nossa sociedade. As mulheres se deparam com muitas opções e precisam ponderar em espírito de oração sobre as escolhas que fazem e como isso afeta a família. Quando estive na Nova Zelândia no ano passado, li em um jornal de Auckland que algumas mulheres que não eram da igreja se debatiam com essas questões. Uma mãe disse que percebeu em seu caso que sua decisão entre trabalhar ou ficar em casa girava em torno de um tapete novo e de um segundo carro, dos quais ela realmente não precisava. Outra mulher, no entanto, sentia que o maior inimigo da vida familiar feliz não era o trabalho remunerado, mas sim a televisão. Ela disse que as famílias despendiam mais tempo assistindo a televisão do que com a família. Essas são decisões muito pessoais e delicadas, mas há 2 princípios que devemos sempre ter em mente. Em primeiro lugar, nenhuma mulher deve jamais sentir a necessidade de pedir desculpas ou de achar que sua contribuição é menos significativa por estar se dedicando principalmente à criação e à educação dos filhos. Nada poderia ser mais significativo no plano de nosso Pai Celestial. Em segundo lugar, todos devemos ter cuidado para não julgar ou supor que as irmãs sejam menos valentes se elas
elas tomarem a decisão de trabalhar fora de casa. Raramente compreendemos ou reconhecemos plenamente as circunstâncias das pessoas. O marido e a mulher devem aconselhar-se fervorosamente, sabendo que são responsáveis perante Deus por suas decisões. A vocês, irmãs, que criam sozinhas os filhos, seja por qual for o motivo, de coração lhes estendemos nosso apreço. Os profetas deixaram bem claro que muitas mãos estão prontas a ajudá-las. O Senhor não se esqueceu de vocês, nem sua igreja. Espero que os santos dos últimos dias estejam na vanguarda quanto à criação de um ambiente no local de trabalho que seja mais receptivo e acolhedor para as mulheres e os homens em suas responsabilidades como pais. Vocês, valentes e fiéis irmãs solteiras, saibam que as amamos e que lhes somos gratos e asseguramos que nenhuma bênção eterna lhes será negada. A extraordinária mulher pioneira Emily H. Woodmansey escreveu a letra do hino Irmãs em Sião. Ela corretamente declarou que missão qual dos anjos às mulheres é dada. Isso foi descrito como nada menos que uma convocação direta e urgente de nosso Pai Celestial. E esse é um dom que as irmãs reivindicam para si. Queridas irmãs, amamos e admiramos vocês. Agradecemos o seu serviço no reino do Senhor. Vocês são incríveis. Expresso minha gratidão especial pelas mulheres presentes em minha vida. Presto testemunho da realidade da expiação, da divindade do Salvador e da restauração de sua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém.